Fala aí, galerinha, mais um vídeo de correção do Enem 2016. Agora a temática dessa questão foi Guerra Fria. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Luiz, professor de História. Vou ajudá-lo a entrar no seu vestibular, a tirar aquela nota no próximo Enem 2017. Você que só veio aqui tirar aquela dúvida, saber qual era a resposta, como chega-se a essa resposta das questões que você fez em 2016. Estamos aí para ajudá-lo nessa correção. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso quadro negro. Isso, vamos direto ao nosso quadro negro e ver que questão é essa relativo à Guerra Fria. Bom, a questão trouxe de cara uma charge, eu adoro questão de charge, acho super bacana, super maneiro para o aluno se situar, é de fácil entendimento, é agradável, é palpável. Então eu particularmente gosto de questões de charge. Aqui trouxe aqui duas pessoas, pois vamos analisá-lo mais historicamente, mas vamos dar uma analisada básica sobre o assunto. Duas pessoas numa queda de braço, cada um sentado em um míssil e prestes a apertar um botão que parece que vai detonar essas bombas. Ok, diante disso, vamos à pergunta. A charge faz alusão à intensa rivalidade entre as duas maiores potências do século XX. O mundo mais. Desculpa. O momento mais tenso dessa disputa foi provocado pela. Bom, como os profissionais de educação vêm dizendo, o Enem está cada vez mais conteudista, exigindo cada vez mais do aluno, não só de história, mas de português, de matemática, de física. Então é interessante que o aluno se prepare bem. Por isso que é bom você se preparar bastante, um ano antes, 2 anos antes, para poder aplicar essa prova, porque são muitos conteúdos a serem estudados. Então vamos analisar agora a charge diante desse contexto da pergunta que a questão nos fez, ok? Vamos lá. Aqui, para quem não conhece, esse aqui de terno preto, de terno mais escuro, na verdade, ele é o presidente Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Aqui temos o Nikita Khrushchev, o líder da União Soviética. Bom, que contexto é esse que a questão fala sobre a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, duas potências antagonistas surgem, que é o quê? Os Estados Unidos liderando um bloco econômico capitalista e a União Soviética liderando o bloco socialista. As políticas ali comunistas, podemos nos dizer dessa forma. Bom, essas potências depois da Segunda Guerra Mundial elas passam a se armar de uma forma nunca vista na história da humanidade, tendo muitos mísseis, uma condição bélica, alguns historiadores até dizem capaz de destruir o mundo mais de uma vez. E eles entraram nesse conflito ideológico, nessa que ficou conhecida como Guerra Fria, que de fria não teve nada, teve inúmeros conflitos, teve momentos em que o mundo poderia acabar, meu querido, realidade, acabar. Então vamos analisar as respostas, as alternativas, para a gente estudar um pouquinho mais sobre esse período, sobre essa crise, que momento tenso foi esse entre essas duas potências, capitalistas, socialistas, Estados Unidos e União Soviética. E na chave você pode perceber, olha que interessante, aqui o líder da União Soviética está sentado sobre o míssil americano, e o líder americano, capitalista, o presidente Kennedy, está sentado sobre o míssil da União Soviética, ou seja, um está ameaçando o outro de uma forma bem próxima, um sentado um no míssil do outro. É bem bacana essa charge. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Olha, como vem dizendo os profissionais de educação, esse Enem está bem diferenciado. Você vai perceber que a maioria das alternativas ela tem a ver com o contexto da Guerra Fria. Então o aluno desatento ele acaba errando uma questão dessa. Então se você quiser responder primeiro, pausa aí, dá uma olhada nas alternativas que a gente vai analisar posteriormente, ok? Então vamos nessa. Letra A, ampliação da Guerra do Vietnã. Letra B, construção do Muro do Berlim. Letra C, instalação de mísseis em Cuba. Letra D, eclosão da Guerra dos 7 Dias. Letra E, invasão do território do Afeganistão. Olha, como você pode reparar, quase todas as alternativas têm a ver com o contexto da Guerra Fria. Tirando aqui a invasão do território do Afeganistão, que você pode tirar como
o 11 de setembro, depois do 11 de setembro de 2010, se eu não me engano, que foi o ataque das Torres Gêmeas, os Estados Unidos acabam invadindo o Afeganistão, ou seja, não faz mais parte do contexto da Guerra Fria, ok? Está totalmente fora desse contexto. Bom, letra A, ampliação da Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, sim, tem a ver com o contexto da Guerra Fria. A construção do Muro de Berlim é um símbolo da Guerra Fria. A instalação de mísseis de Cuba também ocorreu durante a Guerra Fria. A eclosão da Guerra dos 7 Dias também não tem a ver, na verdade, letra D. Ela está no período ali, está acontecendo entre esse período da Guerra Fria, mas o contexto é um pouco diferenciado, ok? É mais ali os estados, os países árabes no conflito, que não vem ao caso agora. Mas acontece durante o período, durante esse tempo cronológico. A alternativa correta é aquela, vamos voltar aqui para a gente analisar, aquela que nos traz o momento mais tenso de disputa entre essas duas potências. Então o aluno precisaria sim de ter um certo conhecimento historiográfico para resolver essa questão. Se boiou durante o estudo, não irá conseguir resolvê-la. Bom, a resposta correta é a nossa letra C, instalação de mísseis em Cuba. Instalação de mísseis em Cuba. E esse período que aconteceu em 1962 levou quase a um colapso global, uma guerra global que poderia ter acabado com a espécie humana, acabado com o planeta. Vamos analisar melhor esse contexto para quem não sabe muito bem sobre o assunto, não estudou ou esqueceu. Está aqui um mapinha, essa em laranja, você pode verificar, é Cuba. A ilha de Cuba. Cuba é uma ilha, fica ali na América Central. Aqui é a costa dos Estados Unidos, bem próximo, muito próximo mesmo. E o que tem a ver isso, Cuba ser próximo aos Estados Unidos? Bom, Cuba ela passa por uma revolução em 1959, a Revolução Cubana, que posteriormente a essa revolução, Cuba acaba se tornando socialista. Liderado por Fidel Castro, acaba se aliando à União Soviética e sendo o primeiro país da América, do continente americano, a adotar esse sistema socialista em vez do capitalista, que era a hegemonia. O México, o Brasil, a Venezuela, a Colômbia, todos eles tinham viés capitalista, aliados ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ali não se sentiu agradado, não se sentiu bem, tendo um inimigo bem próximo a ele, ok? O confronto já entre Estados Unidos e Cuba vem desde a sua independência, desde o processo de independência, mas não é o caso nós estudarmos agora. Mas o que aconteceu durante esse período? Vamos lá. Cuba se alia à União Soviética, inimiga dos Estados Unidos, se torna socialista, ela acaba sofrendo certos embargos econômicos, certas pressões, aquela tentativa da invasão da Baía dos Porcos em 1961. Então Fidel Castro, o líder de Cuba, vai lá, tem uma conversa secreta com o líder Nikita Khrushchev, da União Soviética, e eles decidem que vão instalar mísseis em Cuba para poder proteger Cuba. Fidel queria isso, se proteger dos Estados Unidos de uma futura invasão estadunidense. Mas vendo pelo lado da União Soviética, ela também se sentiu incomodada com os mísseis que o próprio Estados Unidos instala na Turquia, na Itália, territórios extremamente próximos do território da União Soviética, ok? Então é mais ou menos isso. A União Soviética se sente ameaçada, como ela tem um aliado próximo à costa dos Estados Unidos, ela envia mísseis lá, nada mais justo de se sentir protegido dessa forma. A crise ela acontece definitivamente durante as eleições dos Estados Unidos, em que o presidente, se eu não me engano, Kennedy é eleito. Aviões espiões acabam fotografando bases a 145 quilômetros dos Estados Unidos, já extremamente próximo. Olha, eu trouxe aqui um infográfico para vocês sobre o alcance desses mísseis em Cuba. Olha, aqui está Cuba. Esses são o alcance total que os mísseis da União Soviética poderiam alcançar quase todos os Estados Unidos, inclusive os principais estados. Olha aqui, Nova York, temos aqui a capital, Washington, temos Boston, Chicago, Atlanta, toda a costa aqui do Golfo do México estava comprometida com esses mísseis instalados em Cuba. E como é que é o fim? Bom, chegou a um determinado momento que parecia que o mundo, foram 13 dias, se eu não me engano, tanto que
o nome dessa crise, ela pode se chamar de crise de outubro, crise dos 13 dias, se não me engano, alguns autores também chamam disso, crise crise dos mísseis, como eu disse, crise de outubro, foram extremamente complicados. Chegou um momento que poderia termos o fim do mundo através de uma guerra nuclear. Aquilo que a gente só vê em filme hoje em dia poderia ter sido tornado realidade em outubro de 1962. O fim chega em 28 de outubro, quando o presidente Kennedy e o presidente Nikita Khrushchev eles entram em uma reunião secreta. Essa reunião eles decidem retirar os mísseis de Cuba, que começa a retirada em 28 de outubro. Os Estados Unidos também secretamente nunca assumiu isso, mas ele começa a retirar os seus mísseis da Turquia, os mísseis da Itália, e rolam ainda bem que essa situação é resolvida através de um acordo diplomaticamente, senão teríamos uma mega catástrofe, uma guerra jamais vista, jamais pensada nem pelos melhores cineastas do mundo, ok? Então vamos prosseguir, espero que vocês tenham gostado dessa resolução da questão, espero que vocês tenham aprendido. Então inscrevam-se agora no nosso canal, um abraço a todos vocês, continuem assistindo nossos vídeos, deixem a mensagem, agradeço demais e até a próxima.